Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje gostaria de conversar com vocês a respeito de biografias de artistas e mais precisamente, né, dentro deste assunto que na verdade é muito longo, da importância da leitura de biografias de artistas diversos para quem, né, se envolve aí de algum modo com a arte ou, claro, tem um apreço aí maior pela arte no geral. Então já começo aí com um exemplo que eu próprio já li bastante, né? Já deixei na imagem do vídeo o próprio Beethoven, porque talvez seja um dos artistas cujas biografias mais já li. Eu já devo ter lido aí mais de umas 6, 7 biografias diferentes do próprio Beethoven. É uma vida que sempre me interessou, né, no geral, tá? Mas sempre acompanhei, né, diversos artistas ao longo da história. Então, e quando eu digo isso, é transitando por várias artes. Então, vejo a importância muito grande, tá, pessoal? Para quem enfim, né, é do meio, assim, em justamente ter aí um leque grande de leituras de biografias em diferentes artes. Então, vamos supor, se você é músico, não só lê biografias aí do Beethoven, dos compositores, depois, né, ou de intérpretes, né, ou de músicos aí populares ou eruditos do século XX, XXI e daí em diante, né? Não só isso, mas entrar em contato com a biografia de outros artistas, tipos de artistas, né? Digamos assim, pintores, escultores, homens de teatro, certo? Atores e daí em diante. Né? As minhas biografias, por exemplo, preferidas, inclusive muitas vezes nem são de músicos, são de pintores. Eu acho a vida dos pintores geralmente mais interessante do ponto de vista aí, inclusive da caoticidade delas, né? Ou seja, geralmente são vidas bem atribuladas, né? Digamos assim. E é interessante como, apesar de tudo, eles sempre conseguem né, produzir as suas obras e daí em diante. Tá? Então, eu elenco aqui alguns pontos, né, importantes dentro dessas leituras para a gente ir destacando e saber as importâncias delas, mas, obviamente, existem muito mais pontos, né? Mas aqui vou destacar apenas alguns. Então, por exemplo, uma coisa muito importante que eu acho através desse tipo de leitura é justamente para vermos que a maioria da vida dos artistas vão ter muitos degraus a serem escalados. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente pega a vida de muitos artistas, por exemplo, estava terminando no início do ano a releitura de uma biografia do Cezanne, que é um artista plástico, né, um dos maiores aí de todos os tempos. E o Cezanne, se a gente pega até os 30 e tantos anos dele, ele é praticamente não reconhecido. Né? Não consegue vender trabalhos, não tem o reconhecimento, ele próprio não tinha adquirido certa maturidade na pintura, e daí em diante. E que isso é interessante, né, de nós vermos isso? Que muitas vezes os artistas eles precisam se amadurecer, digamos assim, eles precisam de passar por muitas coisas até ter uma voz própria, até realmente começar ali a fazer uma obra que seja efetivamente deles, ou mesmo a ter reconhecimento. Então, o que isso para nós indivíduos serve? Serve, por exemplo, para não desistirmos, né? Justamente por quê? Porque se mesmo esses grandes nomes, né, passaram por atribulações desse tipo, e se mesmo eles só foram reconhecidos muitas vezes aí no meio da vida ou até mesmo no final da vida, né? Alguns inclusive morreram pobres mesmo sendo reconhecidos, como foi o caso do próprio Beethoven, né? Então, mesmo se eles passaram por isso, né, por que nós vamos nos desanimar de passar por algo semelhante ou às vezes nem tão ruim, né? Porque a vida de muitos artistas, aí, a gente pegar, por exemplo, Modigliani e artistas desse tipo, a gente vê que eles passaram por muitas coisas negativas, alguns tiveram problemas econômicos durante toda a vida e daí em diante, coisa que nem muitos artistas hoje passam, né? Nem todos, quer dizer, né? Então, quer dizer, todas essas vidas e exemplos, né, elas podem nos inspirar em certo aspecto, né? Eu acho que isso é uma das coisas importantes aí da gente ver então dentro das biografias. Outras questões são vinculadas, por exemplo, à questão de como eles interpretavam a sua época e qual a relação deles com as pessoas da sua época, né? Isso é interessante para a gente ver
como que o artista, na verdade, ele não está isolado, mas ele está ali ou a favor de coisas da sua época ou contra. E em ambos os casos, e apesar, né, destes casos às vezes contraditórios, dessas coisas contraditórias dentro da vida deles, às quais eles se opõem ou que eles gostam delas, digamos assim, né? Apesar disso, dessa dualidade, eles muitas vezes absorvem partes delas sem mesmo quererem, né? E acabam expressando aquilo de algum modo e tal. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que é interessante da gente observar as biografias, porque ali, muitas vezes, os biógrafos vão colocar as várias coisas dentro da época que irão afetar os artistas. E isso nos traz muitas vezes uma consciência da nossa própria época. Por quê? Porque a gente também começa a notar quais coisas exteriores estão nos afetando durante, né, a produção de nossa própria obra, certo? Então, em certa medida, isso é interessante porque quando a gente coloca uma vida isolada em perspectiva, por exemplo, de determinado artista cuja biografia estamos lendo, nós também conseguimos depois fazer um exercício imaginativo dentro da nossa própria vida de um modo facilitado, certo? Justamente porque a gente já conseguiu imaginar todos aqueles outros tipos ali, todas aquelas outras vidas, né, diversas, e ver o que pode ser constante durante as épocas, o que é diferente, né, e daí em diante. E claro, outros pontos muito importantes são as próprias técnicas ali utilizadas, né? A questão histórica, que muitas vezes a gente interpreta uma época determinada ali da história, através da biografia, de um modo às vezes até melhor do que se a gente pegasse um livro de história geral para ler, né? Isso muitas vezes eu falo assim com as pessoas e elas muitas vezes concordam, né? Ou passam a ler mais biografias e depois voltam falando que também, né, concordam com isso aí, que é justamente essa questão de ter uma ideia de um período histórico através de uma personalidade, né? E isso de um modo facilitado, do que tentar pegar uma época inteira, né, e ler ela apenas segundo uma história geral. Não que a história geral não seja importante, claro que é, né? Mas muitas vezes a gente vai, através de uma vida individual, ter uma ideia geral da época melhor, né, do que se tiver a história geral. Mas claro, se puder complementar com ambas as coisas, vai ser muito melhor, obviamente, né? Mas aí quanto mais personalidades pegamos dentro de uma mesma época ali, dentro do mesmo século, a gente vai começando a observar aquele século de um modo muito mais complexo, né? Do que se a gente tivesse pegado só uma coisa geral sobre o século ali. Então isso também é uma coisa bem interessante das biografias, certo? E claro, né, no geral também acerca das técnicas que os artistas vão utilizar, né? Aí a gente pode coletar todo tipo de questão, né? Se você for músico, vai ler biografia de músicos e pegar ali o que for interessante do ponto de vista técnico para a sua arte, né? O mesmo para as outras, artes plásticas, né? Dança, teatro e daí em diante, né? Então tudo isso é muito importante. E também para se situar em termos estéticos historicamente, ou seja, quando a gente pega biografias de artistas, a gente sabe melhor o contexto geral da época deles, então a gente consegue ir pensando na própria evolução, ou ao menos desenvolvimento, né, da arte ao longo dos tempos, de um modo muito mais preciso do que se a gente apenas fazer aqueles estudos de universidade, né, que pegam ali só os pontos, às vezes, da arte, pontos mais gerais, né, históricos gerais ali relativos à arte. Por quê? Porque através da biografia do artista a gente consegue pontuar muito precisamente, ou mais precisamente, as necessidades internas das épocas e aos indivíduos, né? Porque muitas vezes ali nas biografias, por exemplo, tem cartas dos artistas dizendo por que eles queriam aquilo, ou por que eles tinham vontade de fazer determinada coisa. Algo que a gente não consegue pegar se a gente lê apenas essas questões de um modo muito generalista, certo? Então isso é muito interessante e principalmente por trazer o caráter humano para dentro da arte, porque muitas vezes se a gente pega só a arte do artista isolada, né, ou se a gente lê apenas uma história geral dele, a gente não consegue muitas vezes humanizar o personagem que está ali, certo? E a biografia, como ela vai trazer questões desde a família dos artistas até amizades, até aventuras de todo tipo deles, vai acontecer que a gente vai conseguir ver muito mais o humano ali por trás, né, da obra, do que deixar se levar apenas pela idealização da própria obra, né? Então isso é bem interessante também. Beleza, pessoal? Então esses foram alguns pontos aí que eu acho importantes dentro das biografias. Então fiz esse vídeo um pouco para discutir eles e para incentivar aí também, né, quem está entrando em contato aí com o canal,
com a leitura de, né, biografias de artistas e autobiografias também são bem interessantes, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Pode deixar aí suas críticas, comentários, sugestões e etc. E nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até o próximo.